semana, o Saber Direito quer ajudar você a organizar os estudos e ter sucesso nas provas. O curso aborda técnicas de estudo. As aulas tratam de mapas mentais, memorização, imunidade emocional, foco, disciplina e muito mais. O convidado é o Master Coach Felipe Lima. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso sobre técnicas de aprendizagem, como render muito mais nos estudos, tendo uma aprendizagem muito mais eficiente, estudar mais, melhor e lembrar com muito mais facilidade. Eu sou Felipe Lima e há 20 anos eu dedico a minha vida a ajudar as pessoas a superarem as dificuldades que eu tinha sobre aprendizagem, não apenas para aprender, mas também para lembrar. Eu me considerava burro, eu odiava estudar. Li meu primeiro livro aos 18 anos, mas dos 18 aos 20 anos eu já tinha lido mais de 200 livros. Em apenas 2 anos eu consegui ler uma quantidade de livros com eficiência, com estratégia, usando técnicas que me permitiam ter muito mais concentração e não perder o foco durante os estudos, uma memória muito melhor para conseguir aprender com facilidade e lembrar com agilidade mesmo em longo prazo e muito mais velocidade na hora de estudar. Tudo isso me permitiu ter um prazer, uma alegria muito maior na hora dos estudos. E essa é uma grande vantagem, uma grande estratégia que faz uma diferença gigantesca na sua carreira e também se você busca o sucesso em provas, concursos, no exame da OAB, enfim, se você está aí na sua universidade, porque a capacidade de aprender coisas novas com eficiência, com estratégia, com agilidade, é um grande diferencial para a sua vida, tanto para que você tenha uma vida com mais qualidade, com mais saúde, mais sucesso, prosperidade e também felicidade. E aqui, já para que a gente possa começar esse bate-papo de hoje, eu vou te trazer 2 livros que são ferramentas que me permitiram transformar a minha aprendizagem. Tudo que eu aprendi sobre memória, eu coloquei nesse livro aqui. É o meu livro, Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos, em coautoria com o juiz federal William Douglas, o guru dos concursos. E nesse livro a gente vai ter algumas estratégias, algumas técnicas práticas que a gente vai ver nas aulas seguintes. O tema da aula de hoje é imunidade emocional, para que você consiga aprender e lembrar com muito mais facilidade. E aí vem o segundo livro que eu recomendo aqui, também de minha autoria, um ex-burro ter 4 livros publicados. Eu considero isso algo extraordinário, eu não consigo parar de me maravilhar com o fato de que eu tinha uma extrema dificuldade de aprender e de lembrar. Estudar não era algo prazeroso para mim, mas hoje é algo extremamente fácil. E eu quero começar com o mais importante, o controle da ansiedade. Para que você tenha sucesso na vida, também nos estudos, você vai precisar de alguns elementos básicos, como, por exemplo, a capacidade de aprender e lembrar. A sua aprendizagem, ela só vai funcionar bem controlando a ansiedade. A ansiedade, ela cansa. 1 hora de ansiedade cansa mais que uma hora de estudo ou 1 hora de trabalho. Então, se você tem aquele sono excessivo, sabe quando você pega o livro, parece que as suas forças se esvaem e a única coisa que você pensa é comer, é dormir, é ficar mexendo no celular, nas redes sociais, buscando prazer. Porque quanto maior o nível da ansiedade, maior é a busca por prazer. É por isso que às vezes você tem uma fome, uma compulsão alimentar gigantesca, porque a ansiedade, a cobrança interna excessiva, o auto-julgamento, a impaciência te leva a viver nesse estado de ansiedade. Quando você está ansioso ou ansiosa, você estuda, você lê uma página e você já verifica quantas faltam. Você fica naquela cobrança tão grande que, às vezes, você vai responder questões, algo fundamental para o estímulo da memória, responder questões. E aí você erra uma questão e como você se sente quando você erra uma questão?
E muitas pessoas se sentem muito mal. Como você se sente quando você pega uma bateria de questões para responder e ao final dessa bateria de questões, você percebe que você muito mais errou que acertou? É nesse momento que bate aquele desânimo, aquela desmotivação, o sentimento de impotência, porque é muita coisa para estudar, às vezes são muitos concorrentes, às vezes você está ali sufocado, tentando conciliar trabalho, estudo, vida pessoal. E tudo isso vai gerando uma ansiedade e talvez você tenha a crença de que isso é normal. Normal é comum, mas não é bom para você. Eu costumo dizer que a ansiedade, os medos, eles são importantes como um alarme de celular. Na hora que ele toca, você desliga e está tudo bem. Mas se ficar tocando o tempo inteiro, aquilo te atrapalha, mina as suas energias. E eu te pergunto, como você se sente quando você está estudando de forma ineficiente, pouco produtiva? Quando você estuda e o tempo não passa. E é uma sensação, às vezes, de angústia. Você quer andar e não consegue. Você tem uma prova marcada para uma data e você percebe que daqui para lá não vai ser possível esgotar todo o conteúdo para você chegar na sua prova preparado ou preparada. Então, eu já vou começar com a informação mais importante que vai te ajudar, não apenas na aprendizagem, para aprender e para lembrar, mas na sua vida. Porque se a sua vida, como um todo, da hora que você acorda até a hora que você dorme, não estiver em harmonia, isso vai afetar a sua aprendizagem, os seus estudos, o seu sucesso e especialmente a sua felicidade. Muitas pessoas falam para mim assim, Felipe, você tem uma memória extraordinária. Hoje eu tenho, porque eu treinei a minha memória. Treinando a minha memória, eu participei de programas de TV que foram exibidos ao redor do mundo, como o programa Os Incríveis, no National Geographic. Isso, para mim, é algo assim que eu não consigo acreditar até hoje. Por conta da minha memória, eu consegui viajar o mundo. Eu já palestrei na Europa para mais de 2 milhões de pessoas, no Brasil também em inglês. Mas tudo por conta de um segredo. As estratégias de aprendizagem a gente vai ver nas aulas seguintes. Mas esse segredo é algo que eu peço que você preste muita atenção, porque é esse segredo que vai permitir que tudo o resto funcione na sua vida. E esse grande segredo é qual o melhor jeito de estudar? E o melhor jeito de estudar é feliz. Porque se você vai estudar preocupado, que tem muita matéria, angustiado porque a concorrência é grande, com medo porque a prova está chegando e você não estudou tudo, naquela pressão, na pressão de você ter que dar uma satisfação para a sua família, porque às vezes você encara a sua reprovação num concurso ou o seu mau resultado numa prova como uma coisa que você se envergonha, você se sente culpado, você se sente mal, triste. É como se você interpretasse que a cada reprovação ou insucesso meu, eu estou decepcionando a minha família. E aí vem a cobrança interna excessiva, a intolerância aos erros. E isso tudo gera muita ansiedade. Essa culpa é o foco da ansiedade. Porque quanto mais você se culpa e se julga pelos seus erros, às vezes os erros de uma questão em casa, às vezes os erros de reprovações, às vezes os erros num simulado, às vezes os erros da vida, as escolhas que você fez. Essa culpa toda te trava, gera ansiedade e impede que você haja. E quanto mais culpa você sente, mais ansiedade, menos você age. Quanto menos você age, mais ansiedade. Então, às vezes, você fala assim, não, mas eu preciso melhorar a minha memória. Eu preciso estudar com mais eficiência. Eu preciso de um planejamento elaborado por um especialista, por alguém que entenda do meu concurso. E aí a pessoa pega o planejamento e te passa o planejamento. E eu te pergunto, quantas vezes você parou para estudar um planejamento e você começava e não conseguia terminar? E eu te asseguro que a maior parte das razões que você não consegue planejar e cumprir estão ligadas com a ansiedade, a falta de domínio dos medos, o cansaço. Isso mina a sua concentração, afeta a sua memória. E é aí onde você perde, porque dificulta a aprendizagem. E ainda que você aprenda, na hora da prova,
Eu não sei se já aconteceu com você, isso é muito raro, não acontece com quase ninguém. Você desmarca uma questão certa para marcar uma errada. E como você se sente quando você faz tudo o que tem que fazer, sabe? Você paga o preço, você abre mão de muitas coisas, você se dedica para assistir aulas, você se dedica para estudar, você se dedica para revisar, você se dedica para fazer questões, simulado, uma série de coisas. E aí, quando chega na prova, você desmarca a certa para marcar uma errada. Seja bem-vindo à culpa. E é essa culpa que vai travar você de estudar. Porque eu não sei se você já percebeu, a procrastinação normalmente vem dos medos. Vem da desmotivação, do desânimo. Eu estudo, eu faço tudo, chego na prova, não tenho sucesso. Para que eu vou estudar? Inconscientemente você se sabota, você se sente impotente, impaciente, porque está demorando muito, muito além do tempo que eu planejei, muito além do tempo que outras pessoas levaram para ter sucesso, para ser aprovado em uma determinada prova, para ter sucesso na vida que seja. Então, presta muita atenção nisso. Se você precisa ter uma aprendizagem de excelência, se você precisa aprender a planejar e cumprir, conciliar trabalho, estudo, vida pessoal, se você precisa ter uma disciplina, foco, eliminar da sua vida a preguiça, a procrastinação, a falta de persistência, tudo que eu começo, eu não termino. Se você precisa ter uma excelência na vida, o inimigo número 1 de todos esses itens que eu citei, aprendizagem, planejamento, produtividade, disciplina, foco, capacidade de fazer acontecer, é a ansiedade. E se eu te passar várias estratégias para que você consiga ter mais produtividade, planejar, cumprir, para que você tenha mais disciplina, para que você tenha uma concentração muito melhor, uma memória muito melhor, sem o controle da ansiedade, tudo isso vai ser muito menor. E talvez você acredite que você precisa dessa ansiedade para andar. Durante muito tempo, provavelmente, você tem usado essa ansiedade, essa cobrança interna excessiva como um combustível. Porém, esse é um combustível altamente destrutivo para o seu corpo, para a sua capacidade cognitiva. A sua concentração sofre demais com a falta do controle da ansiedade e a sua memória também. Então, algumas pessoas me dizem, mas Felipe, como que eu vou me livrar da ansiedade se me cobrando do jeito que eu me cobro, me julgando do jeito que eu me julgo, eu já não consigo fazer o que eu tenho que fazer? Imagina se eu não me cobrar. E aí é onde a estratégia muda. Você vai deixar de usar o combustível da pressão, do medo, da culpa, da raiva, porque tudo isso é destrutivo, fisicamente falando, mentalmente falando, para usar um combustível. Albert Einstein, certa vez, disse que a força de vontade, a vontade, é mais potente do que a energia atômica. Quando você encontra a alegria de viver, a alegria de estudar, a alegria de errar, a alegria de entender que as suas reprovações não são o contrário do sucesso. O erro não é o contrário do acerto. O erro é um processo para você chegar ao acerto de uma forma muito mais rápida. Eu costumo dizer que os erros são professores até melhores que os acertos, se você aprende a não se julgar e a usar o entusiasmo de agir, a gratidão, a energia, a motivação de fazer aquilo que você faz, de se concentrar com um propósito maior. Toda vez que você pegar um livro, toda vez que você for estudar, toda vez que você for fazer qualquer coisa na vida, conecte-se com um propósito maior da sua ação e isso vai te trazer energia para que você consiga fazer o seu melhor cada vez melhor. Quando você para pensar, por que eu estou fazendo isso? Tem uma parábola que certa vez eu escutei que eu achei muito interessante. Perguntaram para 3 pedreiros o que eles estavam fazendo. O primeiro falou, estou colocando um tijolo em cima do outro. É uma visão pequena da ação. Ele explicou qual era a ação dele. O segundo falou, eu estou construindo uma parede. Esse tinha uma visão
maior. E o terceiro disse, eu estou construindo a casa do Senhor. Eu estou fazendo aqui uma igreja. As três pessoas faziam a mesma coisa, porém com uma percepção diferente. E aí, quando você tem uma percepção diferente da sua ação, tudo muda. Se eu te perguntar o que você está fazendo agora, você está com um livro na mão, você pode me dizer, eu estou estudando direito constitucional, eu estou estudando língua portuguesa, direito administrativo, tributário, e eu estou, enfim, me dedicando para ler essa página, para ler essa matéria. Esse é um item pequeno. Um item maior é, eu estou me preparando para ser aprovado para conquistar algo na minha vida. E qual seria o terceiro passo? O ponto mais amplo ainda. Eu estou fazendo por merecer a realização de todos os meus sonhos. Eu queria chamar aqui agora no quiz uma pergunta extremamente importante para que você possa refletir e entender a origem desse mal que é a ansiedade na sua vida. Porque quando você tem essa compreensão do inimigo, você tem muito mais chance de vencer a ansiedade. Então vamos na tela aí com a nossa primeira pergunta para que a gente possa entender aí qual é essa origem da ansiedade. Qual é a origem da ansiedade? Para pensar nas alternativas que a gente vai visualizar aqui agora. Vamos lá. Qual é a origem da ansiedade? Ah, Felipe, a origem da ansiedade é a falta de tempo. Será? Letra B, o autojulgamento. Letra C, a falta de foco. Perdi o foco e aí vem a ansiedade. E a falta de disciplina. Eu preciso criar vergonha na cara e começar a fazer dar certo até dar certo. Para pensar. Você tem falta de tempo? Sim. Você tem aí o autojulgamento, que é aquela culpa destrutiva. Você tem a falta de foco. Você começa as coisas aí e não termina. Você vive estudando para todas as provas e concursos que aparecem na sua frente. Você não sabe dizer não. Você diz sim para tudo. Ou você tem a falta de disciplina? Qual alternativa você marcaria? Vou comentar a falta de tempo. Hoje em dia, a sociedade vive com um sentimento de atraso. Certa vez eu escutei de uma cliente minha, Felipe, eu não posso errar, eu não tenho mais idade para perder tempo. E era uma pessoa de apenas 21 anos de idade e ela já se sentia atrasada na vida. Mas você percebe esse padrão de pressa, de estar se sentindo atrasado hoje em dia em todas as idades. Se você fizer essa mesma pergunta para um adolescente que seja, a pessoa vai dizer, eu me sinto atrasado, porque sempre tem alguém à frente, que é alguém que já conquistou mais coisas em menos tempo. E aí nós chegamos à opção lá do autojulgamento, a culpa, a intolerância ao erro, onde você interpreta os seus resultados. Se não bater a meta, culpa. Ou mesmo se errar. Não precisa nem errar para se sentir culpado. Basta você não fazer o 100%. E às vezes você faz o 100% e ainda assim vem a culpa porque você devia ter feito mais. Parece que nunca é suficiente. Chegamos à falta de foco. Quando você muda o tempo inteiro e aí parece que você mina suas energias. E certa vez eu escutei uma história muito interessante que falava da diferença do sol para a vela. O sol tem uma energia gigantesca, mas não consegue fazer ferver uma panela. Para pensar no tamanho da energia do sol e compara com o tamanho da força da energia de uma vela. Uma vela consegue fazer uma panela ferver. O sol não consegue. Foco te traz uma potência muito grande. E aí chegamos ao terceiro item, que é a falta de disciplina. E eu vou te contar um segredo. O seu problema não é falta de disciplina, nunca é. O comportamento é só uma consequência da falta do controle da ansiedade. Muita gente me fala, não, Felipe, olha, eu não preciso controlar a ansiedade, não, eu aguento, deixa para lá. O que eu preciso ter mesmo é disciplina, o seu problema não é disciplina. A falta de disciplina é uma consequência da falta de controle da ansiedade. É como se um carro não anda
O movimento do carro é só uma consequência dos problemas que o carro pode ter. E aí vamos à resposta, a alternativa correta seria letra B, o autojulgamento. Toda culpa que você sente, se ela não for controlada, ela será altamente destrutiva. E vamos a um ponto extremamente importante. Quando você vivencia uma situação, e essa é uma situação onde o autojulgamento acontece, onde você se culpa por aquilo que aconteceu, a culpa vai alimentar os medos do futuro. Os medos vão fazer com que você procrastine, com que você evite, porque aquela é uma situação de perigo. Por exemplo, certa vez, um dos meus alunos me disse, Felipe, eu não consigo parar de procrastinar. Era uma pessoa que tinha a vocação para a magistratura. E um dos milhares de candidatos que eu ajudei a conquistar a realização desse sonho de ser aprovado, de seguir a carreira de juiz. E ele dizia, eu nasci para ser juiz, eu quero ser juiz, eu amo estudar, mas eu procrastino. Eu não consigo entender porque as pessoas dizem para mim, sem desculpas, se fosse importante para você, você faria dar certo. Mas no fim do dia eu percebo que eu enrolo, eu percebo que eu procrastino, eu percebo que a casa fica suja, que dá fome, que tem que fazer 1000 coisas na hora de estudar. E aí quando chega ao final do dia e você percebe que você poderia ter feito muito melhor, como você se sente? Esse meu aluno dizia, Felipe, eu me sinto um fracassado. Na verdade, ele usou palavras mais duras, que não posso aqui dizer. Uma delas, a mais branda delas, foi, eu me sinto um lixo. Pare para pensar o que é um ser humano dizer que ele se sente um lixo. A pior pessoa do mundo. E outras coisas mais que eu não posso falar. E quanto mais ele se julgava, menos ele agia. E eu perguntei para ele, uma pergunta muito simples, que de vez em quando me faço essa pergunta, e te faço agora também. Do que você precisa se perdoar? Porque toda vez que a gente se julga, é como se fosse uma punição perpétua. O julgamento, ele é uma coisa boa. Se eu não tenho julgamento, farei qualquer coisa sem responsabilidade, sem me sentir mal. Vou roubar, vou matar, vou fazer qualquer coisa e não vou sentir culpa por isso. A culpa é uma tentativa de corrigir uma conduta, algo errado, de reparar um erro. E quando você se culpa de forma excessiva, essa culpa vai perpetuar esse trauma vai perpetuar os medos do futuro, você vai procrastinar. Na hora que você for estudar, você vai sentir aquela ansiedade, aquele medo de dar errado, e se eu me dedicar e fizer tudo que fizer e dar errado de novo? Isso vai atrapalhar o seu rendimento. E quando você perceber que você está rendendo menos nos estudos, você vai se sentir pior ainda. Talvez você olhe para os livros e pense, não vai valer a pena. E você comece a duvidar da sua capacidade de fazer com que isso dê certo na sua vida. E eu perguntei para esse meu aluno, do que você precisa se perdoar? E ele me disse, de nada, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, nunca fiz nada assim, né, que eu lembre. E eu perguntei de novo, do que você precisa se perdoar? Porque às vezes, as nossas memórias dolorosas, a gente tende a esquecer, porque é muito doloroso, é muito duro, é ruim lembrar daquilo, dos nossos erros. E esse meu aluno dizia, Felipe, eu não sei se faz sentido, mas tem eu acho que não é isso, tem uns 8 anos mais ou menos. E aí eu disse para ele, me conta aí, o que não faz, o que talvez não seja? E nessa hora ele parou, engoliu seco e não conseguiu mais falar. Ele respirou fundo, olhou para mim e falou, Felipe, eu nem me lembrava disso, mas agora quando eu me lembrei, me veio uma angústia, uma ansiedade, um aperto no coração. E ele me contou que certa vez perdeu a hora de um ponto de prova. E ele me dizia que escutava o barulho dos portões se fechando na hora que ele chegou para fazer uma prova, na época do vestibular ainda, 8 anos antes. E ele voltou para casa mais cedo, abriu a porta de casa, olhou para o pai e disse, pai, eu nem fiz a prova,
que eu me preparei durante muito tempo, eu desperdicei 1 ano da minha vida e 1 ano do seu dinheiro. Nesse momento, esse meu aluno estava aos prantos. Ele chorava, que parecia que tinha uma brasa no coração. E quando eu perguntei para ele como você se sentiu quando você viu o portão fechando, como você se sentiu quando você olhou para o seu pai e teve que contar isso, aí o choro foi de toda a sua grandeza. Ele botou para fora tudo que estava guardado durante anos. E enquanto ele segurasse aquilo, ele ia viver com medo que aquilo acontecesse de novo. Porque foi um sofrimento muito grande olhar para o pai. E ele falou, o meu pai não me disse nada. E aquilo foi a pior reação do meu pai. Eu esperava que ele me desse um abraço, eu esperava que ele me desse, até que ele me desse uma bronca. Que ele falasse, você foi irresponsável, mas eu não fui digno nem de escutar as palavras da boca do meu pai. E naquele momento, ele pôde voltar ao passado. E ele pôde dizer para si mesmo algo que libertou daquela trava, daquela culpa. E é uma frase simples, que se eu fosse você eu anotaria. Eu me perdoo. Porque errar é humano. E eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. Com a alegria do que eu faço hoje, eu vou fazer mais amanhã. Por isso eu me perdoo. Naquele momento, ele disse para si mesmo, eu me perdoo daquele erro, eu decido parar de me punir perpetuamente por aquele erro. Eu peço desculpas para o meu pai, nem que seja mentalmente. E depois ele pediu desculpa de verdade e o pai falou, filho, eu nem lembrava daquele negócio. Deixa isso para lá. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, vai embora, vai que vai dar certo. E ele pediu desculpas mentalmente. Esses 3 movimentos do perdão permitiu que ele se livrasse de toda aquela ansiedade. Porque inconscientemente ele tinha medo de se preparar, de estudar, de ter disciplina, de cumprir um planejamento estratégico feito pela NASA em braille e ele fazer tudo o que tem que fazer e simular de estudar e chegar na prova e perder a hora da prova de novo. Como aquela memória do passado foi extremamente dolorosa, gerava um medo do futuro. É como se a parte límbica dele falasse para ele assim inconscientemente, foge da prova porque isso, da última vez que você viveu isso, foi ruim. É como você ter um relacionamento que ele termina de um jeito que não é legal, traumático, frustrante, onde envolve tristeza, raiva, culpa, sentimento de indignação. E aí você vai olhar para os próximos relacionamentos e você vai dizer, eu não quero isso para mim não, porque da última vez foi algo sofrido. E aí você vai levar um mindset determinado pelo passado para olhar o seu futuro. E toda vez que você visualizar algo no futuro que te remeta àquele erro do passado, você vai entrar em estado de alerta, de medo. E você não é você quando você está com medo. Há uma frase que eu abomino, que diz o seguinte, vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Eu prefiro que você aprenda a dominar o medo, porque você não é você quando você está com fome. E nem você é você quando você está com medo. Às vezes eu vejo pessoas que, por exemplo, gostariam de gravar um vídeo e travam na frente da câmera. Você não é você. Você chega na hora de uma prova com medo, você não é você. Você está travado, você está lá angustiado, e aí a sua memória não funciona tão bem. E como você se sente quando você sai de uma prova com uma pontuação bem inferior à pontuação que você sabe que você poderia ter? Isso é algo altamente frustrante. Isso te programa para um estado de proteção. Para que eu vou estudar? Se eu chego na prova, eu tenho condições de tirar 80 pontos e eu seria aprovado. O bacana é quando só falta uma questão, né? O bacana é quando você fala assim, eu fiquei por uma. Isso a culpa gerada pela reprovação é altamente destrutiva, principalmente quanto menor o erro, maior a culpa. Sabe quando você não tem desculpa? Porque há 3 circunstâncias na sua vida.
A primeira delas é, eu não sei o que fazer. A gente vai falar mais sobre isso. Eu não sei qual caminho seguir. A segunda é você saber o que fazer, qual caminho seguir. Mas aí você não tem as condições necessárias e está tudo bem. A terceira delas é, eu sei o que fazer, tenho as condições, tenho tudo para fazer aquilo. Não me falta nada, mas eu não faço. Eu gosto de estudar, sou uma pessoa relativamente inteligente, tem propósito para mim, eu quero passar naquele concurso, eu quero fazer aquela prova, eu quero ter sucesso naquela carreira, na minha vida, mas eu procrastino, porque você está sendo refém dos seus medos, você está sendo refém dos traumas passados que você não aprendeu a olhar para o futuro. Então, vai, e se der medo, não vai com medo não, é como você tá de carro, vai. E se o freio de mão estiver levantado, vai com o freio de mão levantado mesmo. Não! Aprende a baixar o freio de mão, aprenda a dominar plenamente os seus medos e com a imunidade emocional, um conceito que vai muito além da inteligência emocional, isso é possível. O controle pleno e absoluto da ansiedade, o domínio pleno dos medos. E aí, vamos puxar aqui a nossa segunda parte do quiz. Colocar na tela como controlar a ansiedade. Essa é a pergunta que eu te faço agora. Como controlar a ansiedade? Então vamos às alternativas de como controlar a ansiedade. Vamos lá. Como controlar a ansiedade? Letra A, valorizar as pequenas evoluções. Será que se você valorizar as pequenas evoluções, isso vai te ajudar a controlar a ansiedade? Letra B, ter paciência para persistir. Deu errado? Ter paciência para persistir. Porque o erro não é o contrário do acerto. Ele é um caminho para o acerto que pode até acelerar o acerto. Letra C, se perdoar pelos erros. Errar é humano, todo mundo erra, ninguém é perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. Letra D, todas as anteriores. Fica claro que você precisa ter tanto a capacidade de valorizar suas pequenas evoluções, a letra A ter a paciência para persistir, da letra B, e se perdoar pelos seus erros, letra C. A alternativa correta, letra D, todas as anteriores. E aí, chegamos a todas as alternativas. Porque quando você aprende a valorizar as pequenas ações, isso te traz uma vantagem gigantesca. Certa vez eu decidi gravar aulas em inglês. E eu vou te contar uma coisa. Gravar aula aqui em português é um desafio. Eu faço isso há 20 anos. Eu me sinto muito feliz conversando aqui com você. Porque eu sei o tanto que transformou a minha vida as estratégias que eu compartilho aqui contigo. E eu decidi gravar aulas em inglês. Porque se eu posso ajudar em português, por que não em inglês? Se eu posso dividir com as pessoas as estratégias que transformaram a minha vida, porque eu vou te falar, é muito ruim você sofrer com ansiedade, você se sentir burro sem ser. É muito ruim você planejar e não cumprir. É muito ruim você não ter disciplina, porque quando você não tem disciplina, você nem começa as coisas, você sabe que você não vai persistir. É muito ruim ter sonhos que você não corre atrás deles. Por exemplo, eu adoraria ser piloto de avião, desde criancinha. Só que eu não sei nem onde faz a prova para ser piloto de avião. Porque eu me achava burro, me achava incompetente para fazer aquilo dar certo, então eu tinha sonhos que eu nem tentava. E aí eu decidi gravar aulas em inglês. Eu vou gravar vídeos em inglês, eu vou ajudar pessoas do mundo inteiro, porque todo mundo fala inglês, então eu consigo atingir muito mais pessoas. Na hora em que eu abri a câmera e que eu comecei a gravar, saiu uma frase e nada mais. Foi quando eu decidi ouvir áudios em inglês durante 3 horas por dia e busquei várias outras estratégias para aprender o idioma, para praticar o idioma inglês. E no começo, eu só conseguia entender cerca de 5% daquilo que eu ouvia. E daqueles 5%, eu falava para mim mesmo, parabéns, eu entendo alguma coisa. Como você se sente quando você não sabe 95% de algo, de uma matéria que você estuda,
de algum trabalho que você vai desenvolver. E com a alegria do pouquinho que eu sabia, eu fui aprendendo cada vez mais. E essa alegria me trazia um entusiasmo. Eu percebia que outras pessoas, amigos meus, que estavam estudando junto comigo, trocando ideia, conversando sobre como aprender inglês melhor, eles se sentiam frustrados quando não sabiam uma palavra ou quando cometiam algum erro, tanto na escrita como na pronúncia. E aquele erro me trazia alegria. O que eu sabia me trazia a gratidão por saber. O que eu não sabia me trazia o desafio. E era o sorriso, o entusiasmo, que me fez chegar a 95%, às vezes 100% de entendimento dos vídeos que eu assisto. Até hoje, eu consigo ouvir 3 horas de áudio em inglês em todos os momentos do meu dia. Às vezes eu estou dando uma caminhada, às vezes eu estou tomando um banho, às vezes eu estou comendo alguma coisa. Eu sempre coloco ali um áudio em inglês para que aquilo possa estimular o meu vocabulário, a minha fluência. E hoje eu consigo ajudar pessoas não apenas no Brasil, mas no mundo. E para um ex-burro, isso é algo extraordinário. Então, anota isso. Com a alegria do que eu faço hoje, eu vou fazer muito mais amanhã. Por exemplo, você vai desenvolver um planejamento de estudo ou uma meta que seja na sua vida, em qualquer área da sua vida. E aí, você define aquela meta. Uma meta de estudar tantas horas por dia, de ir para a academia, de cumprir a dieta, de trabalhar, de cuidar da família. E aí, de cara, você não consegue bater aquela meta. E como você se sente quando você planeja e não cumpre? Então, quando você aprende a comemorar cada pequena ação do dia, essa ação vai te dando energia. Você se conecta com o propósito da ação. É aquilo que eu chamo de cartaz dos sonhos. Todo mundo tem que ter. Porque quando você define o que você quer da vida e coloca visualmente, aquele cartaz dos sonhos te chama a atenção. É uma estratégia extremamente poderosa, porque você mantém o foco, você aprende a dizer não para aquilo que não vai te levar para frente. E toda vez que você vai agir, você se conecta com esse propósito maior das suas ações. Quando você aprende a se perdoar pelos seus erros, a encontrar a alegria dos pequenos acertos, quando você aprende a ter paciência e persistência, é um dos recursos da imunidade emocional. A paciência. Hoje em dia a gente está se sentindo tão atrasado, para perceber que você, na hora que você vai a um supermercado, você fica calculando qual é a menor fila. Você está dirigindo, você fica vendo qual é a melhor fila de carro para você pegar. Às vezes eu vejo pessoas, pode observar no trânsito, mexendo no celular, usando o smartphone, algo que coloca a sua vida em risco e também a vida de outras pessoas, porque a gente não quer esperar para chegar em casa, para ver mensagens. E às vezes ficar de bobeira nas redes sociais enquanto você dirige, tem um carro em movimento e você está ali mexendo no celular. Às vezes é a busca por prazer. Quanto maior o nível de ansiedade, maior é a busca por prazer. E aí o que acontece? Na hora que você vai estudar, aquilo é mais uma pressão. Perceba uma coisa, você teve um dia inteiro de ansiedade, de raiva, julgando as outras pessoas. Toda vez que você julga alguém, o seu presente é a raiva. Quando eu digo julgar, é no sentido de você ter um juízo daquela ação. Toda vez que você sentir raiva, você para e pensa, eu julguei alguém. E essa raiva, ter raiva de alguém, é como você se punir pelo erro que outra pessoa cometeu. O que te traz raiva? Se você não consegue entender o que te traz raiva, talvez seja um comentário de pai ou de mãe. Talvez seja uma das 3 formas de interação que nós temos com as outras pessoas. A primeira forma de interação que nós temos com as outras pessoas é o apoio. Quando as pessoas te elogiam, quando as pessoas chegam para você e falam, não, parabéns, você vai conseguir, e te incentivam. Quanto mais você recebe o julgamento positivo, mais você tende a se julgar para corresponder a esse julgamento, a essa expectativa. Pessoas que são muito elogiadas,
elas não aprendem a se elogiar e ficam dependentes do elogio externo. Então, nasce o padrão de cobrança interna excessiva. Anote isso porque é muito importante. O padrão de cobrança interna excessiva é a intolerância aos erros. É a culpa diante do erro. Mas, Felipe, quando eu errar, eu não vou me sentir culpado, não? Vai. É como um alarme de celular. Ele toca e você desliga e fala, tá tudo bem. Eu errei, seja bem-vinda a culpa. E eu decido aprender com esse erro. Porque toda vez que você erra, a gente chama isso de momento mágico. Ou você se julga, ou você aprende. Se você se julga, você não aprende. E se você não aprende, você vai errar de novo. E quando você errar de novo, a culpa vai ser muito maior. Porque vai ser a culpa do tempo perdido, da culpa do primeiro erro, somado com a culpa do segundo erro, somado com a culpa do tempo dos dois. E é por isso que às vezes as pessoas têm resultados cada vez menores. E quanto mais você se julga, mais você se destrói. É por isso que muitas pessoas falam, eu não sei qual caminho seguir. Porque a culpa nos cega das coisas boas que a gente faz. A falta de gentileza que traz a culpa é o primeiro recurso da imunidade emocional, gentileza. A falta de gentileza traz a culpa. A culpa te cega das coisas boas que você faz. Então, às vezes, você planejou fazer um dia com várias atividades. E, ao final do dia, você percebe que você não fez tudo. Sei lá, você fez 70%. Como você se sente? Quando falta 30%. Às vezes, tem gente que faz 90%. E os 10% te cega dos 90%. A culpa dos 10% cega dos 90%. É como se você não tivesse feito absolutamente nada. E aí, quanto mais você se julga, menos você se valoriza, mais inseguro você se sente. A autovalorização é o princípio que fortalece a sua autoimagem, a sua autoconfiança. E eu vou te falar uma coisa. Foi uma frase que me veio à cabeça quando eu estava com a carta de suicídio no bolso. Eu pensei em desistir da vida. Quando tudo dava errado, eu me sentia só na vida. Na verdade, eu estava me fazendo só. E a frase que me veio à cabeça, que foi uma das coisas que me ajudou a rasgar essa carta e a voltar a encontrar a alegria de viver, a entender que vale a pena persistir diante dos erros, que os erros não me definem, é a seguinte frase: enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo o que você poderia ter. Eu vou falar de novo. Enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo o que você poderia ter. Enquanto você não souber o seu valor, você vai aceitar qualquer relacionamento. Enquanto você não souber o seu valor, você vai ter medo que as coisas deem errado de novo, porque as coisas te definem, porque a culpa te destrói e desmerece as suas conquistas. E provavelmente, no seu passado, tem um monte de medalhas no chão que você não aprendeu a valorizar. Todos os dias da minha vida, eu me digo, eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Eu sou o dono da régua que me mede. Algo que eu aprendi com o meu coautor, meu grande amigo e irmão, o juiz federal William Douglas. Eu me valorizo mesmo que ninguém me valorize. Eu valorizo os meus erros, eu valorizo a minha história, eu valorizo os meus acertos e com a alegria do que eu faço hoje, eu vou fazer muito mais amanhã. Portanto, se você não sabe se valorizar, você depende da valorização das outras pessoas. E quando vem a crítica, isso te destrói. Das 3 formas de interação, a primeira é o elogio. É como se um educador físico pegasse uma barra e levantasse para você. Aí ela fica levinha, sabe? Aí você não desenvolve o músculo da autovalorização, que não é a arrogância, que não é a soberba, que não é você se achar mais ou menos que ninguém. É você saber o seu valor. Saber o que você já superou no passado e o que você é capaz de fazer no futuro. O segundo item é a fragilidade às críticas. É quando as pessoas te julgam, focando mais no erro que no acerto. E isso também é por amor. O elogio, o incentivo é por amor. E o foco na crítica é por amor. Por uma série de razões. Às vezes os pais pensam, se eu elogiar, vai cair na zona de conforto. Às vezes existe a ausência de um dos dois, a ausência do pai ou da mãe, pelo falecimento ou uma separação. E aí, o pai ou a mãe, que está cuidando lá do filho, pensa, eu não posso errar. É a cobrança, eu não posso errar.
E aí cobra dos filhos, foca no erro e ignora o acerto. E aí você desenvolve o mesmo padrão. Foca no erro, ignora o acerto. E você perde a capacidade de sorrir. Você vira uma pessoa preocupada, crítica, pessimista. O pessimismo, ele visa te proteger de novas frustrações. Certa vez, uma cliente minha falou para mim, Felipe, eu tenho certeza, eu não vou passar. Não, eu não vou passar, eu não esgotei o edital, eu não vou passar não. Não vou fazer isso não vou passar não. E eu perguntei para ela, quantos por cento do edital cai na prova? Ela fez uma conta e falou, se a prova fosse cair tudo que está no edital, seria uma prova desse tamanho. E aí ela fez umas contas lá, ela falou, cai na prova menos de 5% do que poderia cair. Imagina a prova, de todo o conteúdo do edital, cai menos que 5%. E eu tinha perguntado para ela, quantos por cento você estudou para essa prova? Eu estudei 40%. Só 40% é 8 vezes mais do que os 5%. Naquela prova, ela foi aprovada em primeiro lugar, não apenas em técnico, mas também para o cargo de analista. Ela fez 2 provas no mesmo dia, que tinha certeza que seria reprovada e foi aprovada em primeiro lugar. Ela até disse, Felipe, quando fui procurar o meu nome, eu olhei do meio da lista para baixo. E aí, como eu não vi o meu nome, eu falei, tá bom, eu quero ver se algum amigo meu foi aprovado. E aí, ela voltou a olhar a relação de aprovados do meio para cima. E no primeiro lugar estava o nome dela. E enquanto você não souber o seu valor, você vai estar preparado para passar em primeiro lugar. Talvez você nem faça a prova, porque algumas pessoas não fazem pelo medo de novas reprovações. O terceiro ponto é a neutralidade. O primeiro é o elogio, o segundo é quando você recebe a crítica, o terceiro é a neutralidade. Quando ninguém te elogia nem te critica, você começa a se cobrar de forma excessiva. E isso gera também o julgamento que te cega das coisas boas, fragiliza a sua autoimagem e engrandece os medos. Vamos ao terceiro quiz agora. A gente vai chamar aqui Como Render Muito Mais nos Estudos, traduzindo toda essa conversa aqui do controle da ansiedade. Vamos lá. Então vamos lá. Como render muito mais nos estudos? Qual o segredo? Letra A. Aumentar as horas de estudo. Será que é isso que vai te fazer render muito mais nos estudos? Felipe, eu não tenho muitas horas para estudar, talvez eu não tenha chance de ser aprovado no concurso. Será que é isso? Letra B. Estudar pelos materiais certos. Não, eu só vou conseguir ser aprovado, só vou conseguir ter excelentes resultados na minha vida se eu tiver os materiais estrategicamente direcionados para mim. Letra C. Tem um planejamento completo. Eu tenho que cronometrar milimetricamente o meu tempo. Será que é essa a alternativa? E letra D, encontrar a alegria de estudar em cada página. Para pensar. Será que você precisa aumentar as suas horas de estudo? Será que a diferença está nos materiais? Será que você vai ter um planejamento de estudo completo? Ou encontrar a alegria de estudar a cada página? E a resposta correta dessa história toda aí é a letra D, encontrar a alegria de estudar cada página. E por que fundamentarei? Porque quando você desenvolve esse prazer, essa autoconfiança, essa alegria de estudar, isso te tira a insegurança. Insegurança é algo que vai te travar, mesmo que você tenha o material melhor do mundo, banhado a ouro, você sempre vai se perguntar, será que esse é o meu melhor material? Então, essa insegurança, às vezes você tenta pegar algo de fora para trazer a insegurança. Você não consegue entender que, mais para frente a gente vai ver algumas técnicas, que você pode aprender a dimensionar os seus estudos com base na realização de questões, na resolução de questões, nas provas anteriores e analisando com muito critério o edital. Por isso que é muito importante. Às vezes você acha que você precisa de muitas horas de estudo, mas eu vejo tantas pessoas, eu ajudo tantas pessoas a terem sucesso em provas, concursos, exame da OAB, com muito menos tempo de estudo, mas com uma eficiência na aprendizagem. E para isso, o domínio pleno da ansiedade é algo fundamental. Espero ter contribuído com a sua jornada de vida, com o seu sucesso, com a sua felicidade, com a conquista dos seus objetivos e te digo, muito importante, jamais negligencie o controle da ansiedade.
Ela é o inimigo número 1 do seu planejamento, da sua disciplina, da sua memória, da sua concentração, do seu sucesso e da sua felicidade. Em todos os aspectos da sua vida, a ansiedade, ela vai limitar a sua disposição física, a sua energia, a sua capacidade de raciocínio. E se você não cuidar dos aspectos relacionados ao controle da ansiedade, ela vai te controlar. Se você não é capaz de dominar os seus pensamentos e sentimentos, eles vão te dominar, eles vão te travar na vida. Portanto, é muito importante que você fortaleça na sua jornada de vida, no seu dia a dia, os 5 pilares da imunidade emocional, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O primeiro deles é a gentileza, é o perdão. Eu me perdoo, eu te perdoo, por favor me perdoe. O perdão é o primeiro passo para você se livrar da culpa que alimenta os medos. O segundo recurso da imunidade emocional será a autovalorização, a capacidade de valorizar os pequenos passos, de valorizar a sua história, de você se valorizar, de valorizar até os seus erros, porque os erros não são contrário para o acerto. O erro é um caminho até para acelerar o seu sucesso. O terceiro recurso da imunidade emocional que nós abordamos aqui é a paciência. Cada coisa nessa vida tem seu tempo. Tempo de plantar, tempo de cuidar, tempo de colher. E é muito importante que você tenha essa consciência de que você não está atrasado ou atrasada na vida. Você está no seu tempo, que você não precisa se comparar com as outras pessoas. Hoje em dia, as redes sociais favorecem essa comparação, onde as pessoas sempre mostram uma vida extraordinária, isenta de defeitos. E eu não preciso ser perfeito, ninguém é, mas eu posso ser cada vez melhor. Com a alegria do que a gente realiza agora, erra agora e faz agora, vamos fazer muito mais amanhã. Outro recurso da imunidade emocional muito importante que você precisa aprender a exercitar com o tempo é a paz de espírito. Ainda que eu esteja numa guerra, eu decido me manter em paz. E a paz de espírito vem quando eu recebo críticas, a paz de espírito vem quando eu recebo a expectativa excessiva das outras pessoas, a paz de espírito me protege diante dos erros, diante dos insucessos, das reprovações. A paz de espírito vem diante de algo muito grande que preciso superar na vida. Mas manter o meu equilíbrio para que eu possa dar o meu melhor é algo extremamente importante. E aí chegamos ao recurso da imunidade emocional, que será uma consequência da gentileza, de você aprender a se perdoar, mas se perdoar não quer dizer deixar de qualquer jeito. De você se valorizar, e se valorizar não quer dizer que você tem arrogância. De você manter a paz de espírito, também não quer dizer que você não vai estar nem aí para a vida. De você manter a paciência, e também não quer dizer que você vai perder tempo. Uma consequência, o somatório de todos esses recursos é a fé. Mas uma fé concreta. A autoconfiança, a capacidade de acreditar no seu potencial para superar as dificuldades, para persistir mesmo diante dos erros, porque fé não é acreditar que as coisas não vão dar errado, é acreditar que você vai ser capaz de persistir e fazer dar certo até dar certo. Uma frase que me chama muita atenção e que eu pratico. Tudo isso que eu estou te falando é algo que você precisa vivenciar. E no início, você vai vivenciar como faixa branca. Faixa branca só faz coisa errada. Aí depois você vai vivenciar isso como faixa azul. Depois roxa, marrom e preta. O faixa azul começa a acertar. O roxa mais acerta do que erra. O faixa marrom quase não erra. E o preta chega na excelência. A frase é: não basta você fazer a coisa certa. Não basta você bater na porta certa. Essa frase não é minha. Eu escutei de alguém. Mas você precisa bater na porta certa até que ela abra. E se ela não abrir, persista. Com paz de espírito, com tranquilidade, encontrando a alegria de viver. Porque com a alegria do que você faz hoje, você vai conseguir abrir as portas de amanhã. Para fechar o nosso papo de hoje, eu quero te deixar com um pensamento. Sucesso não é esforço.
Sucesso é esforço estratégico. Imagine que você tem que abrir uma porta e você não tem a chave. De quanto tempo você precisa? Um chaveiro abre uma porta, mesmo sem a chave, em minutos. E para mim, sem a chave, seria impossível abri-la sem que eu tivesse que destruir essa porta. Nas próximas aulas, nós vamos passar estratégias que vão permitir que você realize muito mais em menos tempo. E eu vejo você na nossa próxima aula. Um abraço. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.